Boris Casoy nasceu em São Paulo em 1941. Sua vida profissional começou aos 15 anos como locutor na Rádio Eldorado. De 68 a 72, ele atuou como assessor e secretário de imprensa, mas foi em 1974 que Boris Casoy ingressou na Folha de São Paulo, seu primeiro trabalho em jornal, onde foi editor de política e mais tarde chegou a editor-chefe. Neste jornal, em 77, ele passou a escrever uma coluna sobre os bastidores políticos. Boris, depois, tornou-se o editor responsável da Folha de São Paulo, isto aos seus 36 anos de idade. A carreira televisiva de Boris Casoy teve início em 61 na TV Tupi, então o Canal 4 de São Paulo. Em 88, já no SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, ele apresentou o TJ Brasil. Depois, foi contratado pela Rede Record, onde trabalhou durante 8 anos apresentando o Jornal da Record. Em 2008, Boris foi para a Rede Bandeirantes de Televisão e atualmente é o âncora do Jornal da Noite. O estilo de Boris Casoy é muito particular, já que ele não se furta em emitir a sua opinião sobre os assuntos mais polêmicos e gosta muito de utilizar frases bordão do tipo "isto é uma vergonha" ou "é preciso passar o Brasil a limpo". Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E você está vendo agora, acesse nosso site, as mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. O programa é feito para você. Você sempre é o nosso convidado especial. E nessa noite, eu nem preciso falar do prazer que eu sinto aqui de receber o meu grande amigo, o ícone do jornalismo brasileiro, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante muitos anos, o jornalista Boris Casoy. Boris, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, Denis Munhoz, meu amigo. Obrigado pela generosidade dos elogios. Não, isso é um prazer é a pura estar verdade. aqui. É um prazer estar aqui. O Boris, eu tive o prazer de trabalhar com ele durante muitos anos, sempre foi essa mesma figura que você está vendo aqui, imparcial, íntegra, correto. É uma pessoa que a gente sente prazer em poder falar que nos encara e nós o encaramos como um amigo. Mas, Obrigado, Boris, Denis. Agora vamos no profissional. Momento político brasileiro, já vamos entrar de carrinho na história. Momento político brasileiro. Eu entrevistei recentemente aqui alguns ministros, alguns deputados federais, sobre tudo isso que tem acontecido no Brasil. E é lógico, é um tema recorrente, mas nós temos que falar. A corrupção parece que atingiu níveis estratosféricos na história do país. Como o Brasil suporta isso? Até onde suporta? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para punir? O que a gente pode fazer para tornar essa política e o país um pouco melhor? Sobre punição, Denis, eu acho que nunca se puniu tanto como agora. E eu sou obrigado a fazer uma ressalva para dizer que isso não é obra de governo nenhum. Porque este governo do PT faz propaganda insinuando, fazendo o telespectador, o ouvinte, o leitor intuir que esse combate à corrupção se dá por inspiração ou por ordem do PT. Estão usurpando. Isso é uma iniciativa do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça, que tem uma geração de gente mais idealista, mais competente e que, como nós, tenta colocar o Brasil nos trilhos. Agora, nós estamos vivendo, estamos no meio desse furacão político e econômico, então as coisas ficam obscuras. Eu acho que a presidente Dilma, que eu reputo uma pessoa honesta, que eu pessoa uma intelectual brilhante, não tem aptidões políticas para o cargo. Ela não gosta de fazer política e quando ela quer fazer política, não sei se ela não sabe, não dá certo. Então nós vivemos as manifestações e agora estamos praticamente nos primeiros dias de uma divisão de poder que ela fez, que é a economia nas mãos de Joaquim Levy
e política, uma delegação perigosa, eu já digo por que perigosa, para o PMDB do vice-presidente Temer. Por que perigosa? Porque o Temer é indemissível. Ele é o vice-presidente da República. Normalmente existe um postulado quando você nomeia alguém, é alguém nomeável e demissível. Ele não é demissível. Aliás, ele não ocupa cargo nenhum, mas ele é o articulador político. Então, eu acho que se a presidente conseguir se conter e aceitar as posições colocadas pelos dois, nós podemos evoluir na questão econômica, com uma crise, porque demanda, o ajuste fiscal demanda um aprofundamento da crise. Quer dizer, o remédio amargo é inevitável. Na área fiscal, talvez menos ou mais, talvez mais elástico, mas é inevitável. E o Temer resolvendo alguns problemas que a própria presidente criou no Congresso. A par disso, nós temos uma falta de credibilidade do governo, porque o PT está até a tampa envolvido nas questões de corrupção e era um partido que prometia a ética, quer dizer, se esperava... Uma das grandes bandeiras do partido. Se esperava muito mais do PT, que era uma postura ética, e, aliás, eu acho que o PT está se desintegrando, tem essa questão da corrupção, falta de credibilidade também por causa do não cumprimento das promessas eleitorais. Quer dizer, a presidente deu um chamado cavalo de pau, mudou e inverteu o rumo, naquele carro que inverte o rumo, e começou a caminhar em sentido contrário. Todas as promessas eram eleitorais, ela está fazendo exatamente o que ela criticou no candidato Aécio Neves, exatamente, sem tirar nem pôr, e nós vamos caminhando. Vamos ver se isso tudo dá certo. Eu imagino que vai haver um período de sacrifício e tudo der certo. Só espero que depois de tudo isso não resolva o governo fazer um voo de galinha de novo para tentar vencer as próximas eleições, nas quais o Lula já é candidato. E por isso ele faz um esforço muito grande nos bastidores para recolocar as coisas nos seus devidos lugares, inclusive há uma participação forte dele na nomeação do Joaquim Levy e na nomeação do vice-presidente Temer. Nesse episódio do Temer, foi feito aí, pelo menos para o analista, foi feita uma lambança aí, porque o atual coordenador político ficou esperando na antessala receber informação da Dilma, que ela já tinha falado que era o Temer, e o Pepe estava esperando, e a imprensa, lógico, pegou, explorou isso daí. Ali já não demonstrou uma falta de habilidade na coordenação? Essa falta de habilidade que ela demonstra. Infelizmente, é difícil falar isso do presidente da República, mas não avisar o companheiro que está no cargo. Numa empresa não se faz isso. Né? Você nomear alguém sem a visão antecessora e depois ela deu a ele um outro cargo sem avisar a antecessora. Então ficou, e ele deu uma entrevista e se desmentiu. Não sei se você assistiu, Denis, veio uma assessora, cochichou alguma coisa do ouvido dele, ele mudou a entrevista. Quer dizer, uma total falta de sintonia, né? Uma dificuldade que ela tem em lidar com esse tema da política, da diplomacia. Me parece que ela não gosta. E o fato é o seguinte, talvez isso fosse produto de ela querer e gostar de administrar. Ela foi vendida para a população com uma grande gerentona e não está acontecendo. Infelizmente não está acontecendo. Quer dizer, na sua opinião, o Lula vem aí para a próxima eleição presidencial? Ele vai ter grandes obstáculos. O nome dele também vai sendo arrastado nessa queda, mas eu acho que ele é candidato. Foi a pessoa indicada por ele, né? O Lula pinçou a Dilma e falou, minha candidata. Um dos problemas dele é justificar a Dilma, dizer, olha, quer dizer, ele também é responsável por essa situação, por ter indicado a Dilma. Em termos de campanha, isso é vitriólico, é catastrófico.
Agora, tem muito tempo pela frente, né? Nós estamos há 100 dias de mandato, pouco mais de 100 dias de mandato. Mas isso nunca aconteceu. Não, eu acho que nenhum processo aí, como se aventou de impeachment, de afastamento, etc., com 3 meses, para mim, pelo menos que eu lembro, é um fato inédito. Não, mas não cabe impeachment. Não há nenhum fato comprovado, não há... Isso a minha visão, não cabe impeachment. Não, na minha também não, mas eu trouxe aqui, por exemplo, o professor Ives, que é um especialista na área, ele acha que cabe. O professor Ives faz uma análise... Alguns políticos também, técnica. Na minha opinião, também não cabe. Tecnicamente falando, não cabe. Tem outros juristas também do gabarito do professor Ives que acham que não cabe. Quer dizer, é uma discussão técnica e se você tem que fazer uma decisão política, eu acho errática, eu acho ruim para o Brasil. Eu acho ruim para a democracia. O que eu acho é que tem que punir os responsáveis pelo que está acontecendo. Vejo com preocupação o governo agindo em sentido contrário, especialmente com as empreiteiras, e repor o Brasil nos trilhos. Agora, não vejo por que impeachment. Vejo que a presidente está muito enfraquecida e com dificuldades de governar. Agora, ela, se aguentar essa um pouco posição de rainha, né? Ela distribuiu o poder, dividiu o poder. Eu não sei se ela vai conseguir se conter, porque o espírito dela, ela gosta de governar, de mandar. Então, eu não sei se ela vai se conter e se ela não vai ter um choque com esses 2 ministros. É uma questão quase pessoal. Eu me lembro que logo que o Lula assumiu, o dólar deu aquela disparada, etc., lá em 2002 para 2003. E ele, colocando o Henrique Meirelles, ele conseguiu acalmar o mercado financeiro. E, ou bem ou mal, ele ficou com o Henrique Meirelles durante todo o tempo, concordando ou não com taxa de juros, tudo aquilo lá. Tinha aquela discussão até do vice-presidente com o Lula, que tinha que baixar a taxa de juros, mas o Meirelles falava que tinha que aumentar. E eu vejo que agora a presidente Dilma colocou Manteiga, logo que assumiu, que tinha uma postura um pouco diversa do Henrique Meirelles em alguns pontos. E agora a presença do Levi. Quer dizer, o Levi foi meio goela abaixo, porque o mercado exigia uma calmaria. Você entende? Você tem essa leitura também? Tenho essa leitura, só que eu acho que o ministro Manteiga é sacrificado de maneira injusta. Ele é um homem correto, ele não é um homem de um grande gabarito para ser ministro, mas ele agiu sob estritas ordens da presidente Dilma. Ele foi um fiel cumpridor das decisões efetivamente da própria presidente da República, que era o seu próprio ministro da Fazenda. Então, ele era obrigado a dar piruetas imensas em fazer contabilidade, essa contabilidade, como é que chama? Essa inventada aí. Que vamos expurgar tal coisa, vamos colocar isso. Pedaladas imensas. E para justificar. E quando ele fazia uma previsão, parecia um programa de auditório de humorismo. Não, com todo respeito ao ministro Manteiga, acho que foi o ministro na história do Brasil que mais errou em previsão. Porque ele falava e aconteceu o contrário. Ele falava e aconteceu o contrário. Sim, mas um índice enorme. As informações são de que o ministro Manteiga seguia a estrita orientação da presidente, tanto que ela não o removeu enquanto pôde. Porque ela sabia que ele era um fiel cumpridor, ela tentou melhorar e tal, não funcionou, e sabia que ele era além de fiel cumpridor, ele era um fiel amigo. Mas eu acho que ele não merece essa... É preciso raciocinar, ele não faria nada sem, no mínimo, o aval dela. O que a gente sabe é que ele fazia por ordem da presidente. Então, mas, Boris, eu passo uma parte do tempo, como você sabe, nos Estados Unidos, uma parte do tempo aqui, e não é de agora. Pelo menos já de 1 ano atrás, você assistindo os noticiários americanos, assistindo os noticiários europeus, todos eram unânimes em afirmar isso 1 ano antes da reeleição da presidente Dilma. Olha, o Brasil está indo para o caminho errado.
o Brasil não está fazendo a lição de casa, o Brasil não está cuidando das contas públicas, o Brasil não está cuidando, está dando muita isenção, está dando subsídio, etc. Isso daí lá na frente vai pesar. Quer dizer, se nós, como finais consumidores, recebíamos essa carga de informação enorme de agências bancárias, de investimentos, de bancos, de analistas políticos do mundo, será que a presidente não foi sensível a isso? Ou ela achou que todo mundo estava errado e ela estava certa? Eu acho que até um determinado momento, ela achou que estava certa. Ela achou que, por exemplo, criando subsídios para determinados setores, ela podia melhorar as coisas não melhoraram. A partir de um determinado momento, eu tenho certeza absoluta que ela sabia, como nós dois sabíamos. Você abriu um jornal, impossível que ela não soubesse. Ela é economista, ela tinha a noção mínima do que estava acontecendo. Mas aí teve um fator que foi o fator eleitoral. O remédio teria que ser um remédio amargo lá atrás. Então, e ela tem uma frase famosa: para se eleger eu faço o diabo, uma coisa desse tipo. Então ela realmente cultivou esse caminho que ela vinha adotando em face, tanto que, terminada a eleição, ela mudou os rumos, porque ela sabia perfeitamente que as coisas não iriam se acertar se não houvesse um processo ortodoxo. Aliás, eu não acho que nem é ortodoxo, nem de esquerda, nem de direita. Precisa ser feito. Precisa ser feito. Conta é conta em qualquer lugar. É impossível que você gaste mais e você não produza a inflação. É impossível se você abre o crédito e cria um consumo desenfreado. Isso são coisas que se aprende quase no curso fundamental. Na administração do seu dinheiro, né? Não é possível. Claro que ela sabia. Sabia e apostou que depois ia consertar. Agora, o preço está vindo primeiro na inflação e no não avanço do PIB. Não é verdade que tudo é produto do que está acontecendo internacionalmente. Há um componente internacional, mas é produto cobrando a conta do que vinha acontecendo anteriormente, cobrando a conta da farra que foi feita, eu estou chamando de farra, mas do descuido, da soltança de rédeas que vinha acontecendo nos últimos meses do governo anterior da presidente Dilma. Por outro lado, Boris, alguns comparam, eu particularmente acho que são histórias diferentes, são potenciais diferentes, mas muita gente fala, olha, mas o Brasil jogou mal nesse período. Jogou mal por quê? Porque ele se aliou com a Venezuela do Chávez, ele se aliou com a Bolívia do Evo, ele se aliou fez empréstimos, BNDES emprestando dinheiro para Porto em Cuba e etc. O Brasil jogou muito mal num tempo que o mundo inteiro surfou num crescimento durante 5, 6 anos aí, inédito. O Brasil jogou mal, cresceu pouco e agora está despreparado para enfrentar o que vai ter que enfrentar. Eu acho que é um pouco disso, viu, Denis? Eu acho que é um pouco disso. O Porto em Cuba, isso tudo é detalhe. O que eu acho é que o Brasil se voltou demais e se comprometeu demais com um mundo que não é um mundo brasileiro, que não é um mundo do desenvolvimento. Aquele mundo, Bolívia, Cuba, Venezuela, é um pouco o mundo da palavra, o mundo da fantasia, o mundo dos demagogos, da utopia. Nós temos que olhar para frente, podemos olhar para trás. Nós não temos muito a ajudar, temos alguma coisa a ajudar. Eu acho que isso está sendo feito, essa visão sul do Brasil, desprezando uma visão norte. E eu acho que isso é ideológico. Eu acho que podia ter sido feito sem hostilizar os Estados Unidos, sem hostilizar a Europa. Acho que o Brasil tem que continuar olhando. O Brasil está entre as 10 primeiras economias do mundo. Ainda é sexta. Agora com a queda do dólar e o crescimento, deve ir para a 7ª, 8ª, mas está entre as 10. A gente não pode se comparar a Venezuela, a Bolívia. Acho que o Brasil se comprometeu em algumas pequenas manobras. Em Irã, abandonou uma política de direitos humanos que o mundo todo, para qual o mundo todo olha. Eu acho que a política... Eu acho que não nos levou a essa situação. Ela dificulta agora mas eu acho que isso é resolvível.
resolvível. Isso não é só da Dilma, né? Isso daí da política externa, mesmo no tempo do presidente Lula, que teve um crescimento... É a mesma política. É uma política ideológica e eu tenho a impressão que é um pouco para contentar as esquerdas do PT. Agora o BNDES vai ter que explicar por que esse empréstimo para Cuba, mas eu não vejo nada que isso é uma pequena parcela. Eu acho que é uma questão ideológica mesmo. O dinheiro que foi, o dinheiro podia ter sido aplicado aqui, foi aplicado lá. Isso, no frigir dos ovos, não tem grande importância. A importância é para onde nós estamos olhando. Nós estamos olhando para o Irã. É complicado. Não tem conversa. É complicado, não pode. Não se coaduna. E eu não estou falando ideologicamente, você tem que olhar, tem que ter um sentido prático, um sentido de uma diplomacia. Para onde eu quero caminhar, para onde eu vou levar o meu país, o meu povo. Diplomacia de resultados, sem fugir de alguns parâmetros éticos, de defesa dos direitos humanos. Não dá para defender a Venezuela e o Lula dizer que é uma democracia. Aliás, ele chegou a falar que é uma das maiores democracias que ele conheceu. Não dá, ninguém... eu não quero nem saber quais são as outras que ele conheceu para poder ter falado isso daí, mas que não é uma democracia. O presidente da República conversa com um passarinho. O Maduro que... realmente... Conversa com o passarinho, recebe mensagens do seu antecessor. É complicado. Não dá. A Bolívia. Bolívia teve aquele caso da Petrobras, lá também no governo do Lula ainda, que não tomaram conhecimento, depois é que foram acertar. O Paraguai bate o pé, nós aumentamos. Eu acho que essas coisas são... Mas acho que isso é reversível. Sem perder. Não é preciso hostilizar ninguém. Lógico. Ninguém acha que deve abandonar essa visão olhando para esse país. Só manter os parâmetros. Né? Agora, peraí, não dá para trocar. O Brasil um pouco trocou. É uma política que seria feita por um menino de escola, assim, meio que, vou peitar os Estados Unidos e tal. Agora, a presidente vai viajar para os Estados Unidos. Confirmou agora em junho, né? Agora em junho viaja para os Estados Unidos, deve acertar um monte de coisas. Foi espionada, foi ruim. E se ela é espionada porque ela é importante, lógico, e o Brasil é um país importante, sem dúvida, então sem dúvida. Se for espionada, mas eles espionam todo mundo e vão continuar espionando. O Brasil também espiona deles. É o tal negócio, né? Nunca, esse negócio de espionagem, você não sabe quem está te espionando, se você é espionado, se você espionou outro, você sabe, mas você não sabe se outro te espiona. É uma caixa preta. Cada um sabe onde ele atua. Mas um país com a força dos Estados Unidos, com a potência dos Estados Unidos, ou a potência da Rússia e da China, precisa estar informada do que a presidente pensa. O Brasil é um país... Aí eu já vou entrar no futuro. O Brasil tem uma política nuclear e uma tecnologia nuclear muito desenvolvida. Nós podemos fabricar bomba atômica a hora que a gente quiser. O Brasil tem relações sutis com o Irã. Exato. O Brasil tem relação com Cuba, com a Venezuela. Então, isso preocupa o governo americano. Estica o olho, né? Para onde nós vamos, para onde é que essa senhora está conduzindo o país? Aí... É um país de 200 milhões de habitantes, com grande mercado, a sexta economia do mundo, com potencial. Um grande mercado, uma costa muito grande, quer dizer, um país que tem todos os ingredientes possíveis para ser uma grande potência. As outras grandes potências olham para a gente. Um país com a nossa população, com os nossos recursos naturais. Falta água, mas tem muita água em outros lugares. Com a capacidade empreendedora da população, que falta educação, falta mesmo, a permanência na escola é muito pequena, educação. Eu acho que é o que falta. Mas o potencial é muito grande. Enorme. O potencial é muito grande, não tem poucos países do mundo que têm esse potencial. Você olha para o Japão, não tem área, não tem nada, se desenvolve, imagine nós aqui. Você falou de educação. E é um tema para mim meio recorrente, porque me entristece muito, eu falei isso daqui para vários políticos que já estiveram aqui, quando apareceu essa história dos escândalos aqui no Brasil, a gente conversando, principalmente nas camadas mais jovens da população, a gente falando, mas você viu aquele escândalo, isso aqui? O camarada fala, vai dar em nada,
Isso daí daqui a pouco ninguém mais lembra. Eu, particularmente, eu me entristeço, porque demonstra o quê? Um descrédito do eleitor, do mais jovem, desse camarada que daqui 5, 10, 15 anos vai estar numa idade aí de potencial econômico, político para o país. Ele já declara que não acredita que vai acontecer qualquer punição. Agora, ultimamente, essas coisas, eu não vou dizer que se modificaram, mas estão se modificando. Você não imaginaria que um homem como José Dirceu iria para a prisão. Ficou pouco, mas iria para a prisão. Não, mas a história do ficar pouco é a lei. E você infelizmente é a lei. Você não imagina que os empreiteiros seriam processados. Quer dizer, isso é um processo, não vai acabar num dia. Mas essa frase não vai dar em nada, ela não é mais tão cheia em que a gente concordava, não vai dar em nada. Eu acho que hoje essa aposta pode ser perigosa. Ainda não terminou o mensalão, o petrolão não terminou, mas a tendência você já não tem uma polícia tão submissa ao poder, nem juízes submissos, nem o Ministério Público, que existe uma tentativa de abafar o Ministério Público. As pessoas estão... Os estoques de calmante em Brasília estão todos esgotados, esgotam todo dia, vão caminhões para lá. O pessoal em Brasília não está dormindo muito bem. Eu acho que esse é um momento positivo. Agora, o que acontece? Esse momento positivo cria um embaraço muito grande para as empresas e criou também uma crise, porque as empresas não têm crédito. Demitiram. Então, mas eu acho que o Brasil tem que aguentar. Você não pode ceder. Não, lógico. O governo modifica um pouco na regulamentação a própria lei que ele fez para um pouco livrar a cara dessas empresas. Porque senão vem aquele discurso, né? Olha, tá vendo? Nós estamos tomando as providências, mas a empresa está demitindo, isso deve causar um caos. O que vai causar um caos para o Brasil é se não se apurar sim, claro. O que realmente aconteceu e punir as pessoas que merecem ser punidas. Né? Esse tal caos é o preço. É o preço. Aí se falar, não vamos punir. Desde menino é o seguinte, não vamos punir, agora não vamos punir, e daqui para frente, daqui para frente. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Não é nada. Aí daqui a 10 anos você vê que tem a mesma coisa. E as leis não são obedecidas. Eu quero crer que nós estamos tendo um grito de cidadania. As próprias manifestações nas ruas, um grito de cidadania. E o político brasileiro, Boris, como é que ele está hoje? Você, na sua experiência de vários anos de jornalista acompanhando a política, o que você pode falar? O político hoje está melhor, está pior, está igual? Olha, você tem todos os tipos de políticos. Seria uma injustiça dizer que todos estão numa situação deplorável. Há gente deplorável, os mais espertos estão por cima. Eu não acho que a situação vai se resolver com uma reforma política, mas eu acho que é preciso aprimorar não sei como, se você me perguntar, eu não sei exatamente como, aprimorar a maneira de escolha das nossas representações. Elas não refletem o que a população pensa, o que a população quer. Eu acho que isso é necessário, não sei se isso chama reforma política ou não. As reformas políticas que eu tenho visto até agora me assustam, essa coisa do distritão e a reforma que o PT preconiza de uma lista fechada, eu não gosto. Eu acho que eu sou pelo voto não obrigatório. Eu vejo, outro dia nós entrevistamos o vice-presidente Temer e ele disse o seguinte, não, eu sou a favor do voto obrigatório, do voto facultativo e tal, mas neste momento... É aquela história, né? Depois a gente muda. Neste momento eu acho que ainda e tal, e ele está propondo uma coisa meia encantadora, que é todo mundo ser votado, ser eleito de acordo com o número de votos que tiver, acaba com essa... Isso faz isso em 3 países. Claro que eu sou contra. Por quê? Porque acaba com os partidos, acaba com a representação partidária. Mas você acha que o brasileiro tem essa filosofia partidária? Ele vota no partido? Se não vota, vai votar. Uma grande parte vota. O PT, as pessoas votavam no PT. Grande parte vota. Os partidos têm que se esforçar e têm que
ter partido, não 40 e lá vai pedrada, mas partidos que representem pensamentos e programas. Se você fizer esse distritão só existe em 3 países do mundo: Vanuatu, Afeganistão e outro que eu não sei qual é. Nenhum dos 3 pode ser apontado como um exemplo para o Brasil, né? Pô, não dá, Denis. As pessoas, houve uma evolução, a civilização e o pensamento político evoluiu até aí. Essa coisa de, quem tem mais voto ganha, é muito primário, é tentador. Mas é muito primário. Mas e a história do fazedor de voto? Que coloca certa pessoa no partido e é o puxador de voto. Você acaba com as coligações e puxador de voto é puxador de voto. O que você vai fazer? Existe. Vem cá, a democracia não é perfeita. O sistema sempre vai ter furo, sempre é imperfeito. Mas melhor é esse sistema, menos pior é esse sistema do que os outros. Reeleição, você é favorável? Eu acho que é uma discussão. Eu preferi um mandato mais longo sem reeleição, mas eu acho que é uma coisa democrática também. Eu não gosto da reeleição, eu prefiro... no Brasil eu não gosto da reeleição. Alguns defendem também, Boris, eu estive aqui com o ex-governador Luiz Fleury, e ele dava o posicionamento dele que ele era contrário à reeleição até a nível de vereador, de governador, de deputado estadual e federal. E falando o seguinte, que para mim teve lógica, isso daí dificulta um pouco a renovação. Mas tem se renovado, viu, Denis? Quando você olha, a renovação acho que é por volta 60%. De 60%. 60%. Então não tem dificultado a renovação. Se você tivesse a caneta na mão, fala, olha, financiamento de campanha tem que funcionar desse jeito. Qual o melhor método que você acha para o Brasil para se evitar essa série de escândalos que aparece sempre atrelada a financiamento de campanha? Olha, eu acho que, quer dizer, tem um problema dos indivíduos também. Corrupção e tal. Eu seria normalmente por uma liberdade total. No Brasil, não. No Brasil, não. Eu acho que deve ser as pessoas vão achar graça, deve ser financiado pelas pessoas físicas, não por empresas e nem pelo Estado. Quer dizer, cada um ia procurar de uma pessoa física o dinheiro para fazer a sua campanha. Sem a participação do Estado e sem a participação das empresas. Por que as empresas precisam participar? Elas não são eleitoras. Eu também não concordo muito com a participação das empresas. Elas têm interesses nos estados. Por que elas precisam participar? E por que eu preciso pagar imposto para eleger deputado, vereador? Por que eu preciso pagar imposto? Aliás, já existe uma verba para os partidos. Sim, e que não é pequena. Que não é pequena. São existe, vários milhões nas eleições. Inclusive, nós entrevistamos aqui um advogado especialista em direito eleitoral. Ele trouxe números aqui, que até para mim, que milito mais ou menos na área, fiquei assustado. Não, é muito com o custo da eleição para o bolso do contribuinte. Aí você imagina se você... E eles não consideram isso... custo da eleição no bolso do contribuinte. Não, mas é lógico. Imagine a hora que passarem. Horário eleitoral gratuito. Você acha que é válido? Eu sou a favor, eu acho que é válido. É uma iniciativa do governo militar. As pessoas escondem isso. Desde a Lei Falcão, né? Não, antes. Antes da Lei Falcão? Antes da Lei Falcão. No começo do regime militar. E a ideia era a seguinte: vamos acabar com a interferência econômica nas eleições. Então, antes você podia fazer a campanha que você quisesse, pagando para as emissoras de rádio e televisão. Como é hoje nos Estados Unidos, tem alguns outros países jingles, que fazem, né? musiquinhas e tal, e você aparecia. E aí, esse horário gratuito, que não é gratuito, é pago. Não é nada. Ele sai do nosso bolso. Claro, também. ele se destinava ao candidato se apresentar. Mas ele foi, a meu ver, desvirtuado. Os candidatos não aparecem mais, sim aparecem. Às vezes até aparecem, mas são manipulados pelos marqueteiros. Quer dizer, virou um horário de marqueteiro, com pesquisa e tudo isso. Eu acho que se podia voltar a uma fórmula mais democrática, que era, de alguma maneira, cotejar planos, ideias, ideologias, não permitindo o uso de recursos tecnológicos. Eles já deram uma recuada, permitindo zero. Eu gostaria que houvesse um debate permanente. Isso seria o ideal. Não esses debates que nós temos, que são
muito... Entre dois candidatos, três, ou a vereadora, o deputado, que eles debatessem. Isso daí é bom para a democracia. É uma coisa mais aberta, mas a ideia, e se você liberar, é uma catástrofe. E o jornalismo, Boris? Vamos falar um pouquinho da imprensa. Como é que está a imprensa brasileira, a liberdade, os profissionais? Você acha que essa mídia eletrônica, essas mídias sociais têm ajudado, têm prejudicado? Como é que está a imprensa no Brasil? Olha, eu acho que a imprensa brasileira é moderna. Você não pode chamar a imprensa brasileira de uma coisa só, ela é diversificada. Eu acho que nós temos alguns bons jornais, algumas boas revistas em nível internacional. Eu acho que as emissoras de televisão, de certa maneira, cumprem mais ou menos, como os jornais mais ou menos cumprem, são democráticas, abertas, têm noticiado tudo. Não vejo manipulação. Eu acho que a grande novidade é a internet, essas mídias sociais, que eu discordo que sejam informativas. Elas podem constituir cadeias de opinião. Primeiro, as pessoas não confiam na informação da internet, porque ela volta e meia é falsificada. A gente que trabalha consultando a internet o tempo todo verifica que tem grandes catástrofes. Então, ela não substitui a imprensa. Uma imprensa como a nossa, a tendência é você usar a internet como mais uma plataforma. Você tem rádio, televisão, já é mais uma plataforma. Mas as redes sociais não substituem, como muita gente acha. Vamos pegar aquele pessoal que ia cobrir as manifestações, ou o pessoal encapuzado que tinha câmeras. Isso não tem menor valor, não tem valor informativo. Boris, queria te agradecer ao meu amigo, ao grande jornalista. Sei que sua agenda é apertada e mesmo assim você abriu um espaço aqui para a gente. E queria colocar agora à sua disposição alguma mensagem que você queira passar para o nosso telespectador, algo que eu não perguntei. Por favor, fique à vontade. Denis, eu queria agradecer o convite e dizer para o nosso telespectador que, repetindo o que eu já disse, o Brasil é um país potencialmente muito promissor. Espero que deixe de ser promissor e entre na realidade, porque nós temos território, uma população invejável que é um mercado consumidor, uma costa invejável, temos empreendedorismo, temos todas as condições de transformar o Brasil num país cada vez maior. Depende basicamente do quê? Do meu e do seu voto. Sem do dúvida, meu isso é o e do principal. seu voto. E que nós abandonemos a passividade. O Código do Consumidor é um exemplo. Você vai e reclama e obtém. Eu acho que nós temos que ter, em termos de política de administração, uma espécie de código do consumidor, uma espécie de código do cidadão para nós evoluirmos e levarmos esse país para frente. Não vale o país ir para frente se nós em casa continuamos levando de 7-1. Boris, Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber Boa aqui. noite. Boa noite. E você já sabe, o nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.